Não pense que você já viu ou presenciou tudo o que pode acontecer durante uma corrida de carro. Além das histórias apavorantes de caronas, alguns motoristas podem ter passado por maus bocados em seus horários de serviço ou até mesmo em uma carona para um conhecido que se tornou protagonista de seu pior pesadelo. Enquanto alguns motoristas têm o privilégio de se sentarem e manter os olhos na estrada, outros podem não ter essa sorte e serem premiados com passageiros bêbados, malucos ou até mesmo assustadores. Nesse vídeo serão apresentados relatos de motoristas que compartilharam suas corridas com os piores passageiros que já tiveram que aturar. Moro no Japão e sou motorista de táxi há muitos anos. Como todos já sabem, aqui é um lugar onde terremotos e tsunamis acontecem com mais frequência que em outros lugares do planeta. Em 2011, fui chamado para atender um passageiro que dizia estar em uma região próxima de onde tinha ocorrido um terremoto dias antes. O passageiro entrou no carro, me cumprimentou com boa noite e quando fui perguntar o destino, recebi uma resposta distorcida. Sem entender, me virei, tentando escutar melhor o que a pessoa queria dizer, mas percebi que não tinha ninguém no banco de trás do passageiro. Por dias, achei que aquilo fosse uma alucinação, mas depois de escutar conversas de outros amigos de trabalho, percebi que não fui o único a ter essa experiência estranha. Certa vez, fiz uma corrida para uns russos. O que eles não contavam era que eu entendesse algumas palavras de sua língua materna, depois de ter feito amizade com um russo que também dirigia pelas proximidades da cidade. Naquela noite, ouvi os dois passageiros conversando sobre algo que incomodava muito um deles. As frases que consegui entender foram: "Isso é sério. O sangue está em mim. Eu não sou um homem mau." O outro homem estava completamente calmo e dizia para o amigo relaxar ou algo parecido. Ao deixá-los no destino final, na tentativa de impressioná-los, esqueci temporariamente o que tinha entendido da conversa aparentemente angustiante entre eles e falei boa noite em russo. Um deles me ouviu. O cara mais velho que dizia para o outro relaxar parou, me encarou e se aproximou mais da minha janela, enquanto enfiava a mão no bolso do casaco, puxou algumas notas de 100 e disse: "Você não escutou nada, tá me entendendo?" Eu apenas peguei o dinheiro, balancei a cabeça de forma positiva e fui embora. Fiquei tão assustado por ter passado por aquela situação que não fiz mais nenhuma corrida o resto da noite. Há um tempo atrás, descobri um aplicativo de celular onde as pessoas diziam o destino para onde estavam indo e dividiam o combustível com outra pessoa que ia para o mesmo lugar. A primeira vez que usei esse aplicativo, marquei de levar um garoto para a cidade vizinha. Depois que o peguei, ele começou a contar sua vida durante o trajeto. Me disse que estava na casa dos 20 anos e estava tendo um relacionamento com uma garota que tinha feito 18 anos. Seu namoro era saudável e às vezes ele ficava feliz por ter encontrado alguém para passar o tempo, mas que sua vida era uma droga, porque no final das contas, tudo que fazia para se sentir feliz não funcionava direito. Em um momento da conversa, ele confessou que assistia vídeos de pessoas tirando suas próprias vidas e que gostaria de ter a mesma coragem. Conversamos sobre o assunto e quando já estávamos próximos do destino final, o garoto me disse que estava fugindo para a cidade vizinha porque seu plano era gastar todo o seu dinheiro e depois pular da ponte principal da cidade enquanto todos seus familiares ainda o procuravam. Por minutos, fiquei em silêncio, sem saber o que dizer, e quando chegamos enfim na cidade vizinha, o deixei. Falei que esperava que as coisas começassem a melhorar para ele, e como resposta, escutei o garoto me perguntar o que eu faria caso ele me agredisse. Naquela hora, agradeci a Deus pelo garoto ter feito aquela pergunta quando já estava fora do carro. Acelerei sem olhar para trás.
Não sou motorista, mas uma vez conheci um que tinha uma história um tanto quanto perturbadora. Segundo ele, em uma das noites que estava fazendo suas corridas, um homem, que parecia bastante inquieto, pediu que o levasse até um parque fora da cidade. O motorista achou estranho devido ao horário, mas aceitou o serviço, pois tinha feito poucas corridas naquele dia. Quando eles chegaram no local, o cara pediu ao motorista para esperar enquanto ele encontrava um amigo, e o motorista concordou, estacionando ao lado do parque. Vários minutos se passaram e, de repente, a silhueta de um homem começou a correr em direção ao carro. A porta traseira foi aberta e duas pessoas caíram no banco de trás, ambas lutando uma contra a outra. Foi nesse momento que o motorista notou o brilho de uma faca que um dos homens segurava, e logo em seguida assistiu em primeira mão o passageiro, que tinha acabado de sair em busca de um suposto amigo, ser apunhalado em uma de suas veias principais. O motorista se assustou com a situação e começou a acelerar quando o infrator pulou para fora do carro. Segundo o motorista, aquela foi a pior noite de sua vida, pois além de ter presenciado todo aquele evento terrível, teve que passar a noite na delegacia, dando seu depoimento sobre o assassinato que involuntariamente havia presenciado, sem tirar no carro, que teve que ser vendido como sucata, de tão traumatizado que o motorista ficou com a cena do homem sendo esfaqueado na sua frente. Peguei uma corrida de um cara de terno por volta das 6 horas, numa terça-feira. Ele me pediu para levá-lo ao centro da cidade. Como de costume, perguntei se ele tinha preferência da rota a ser seguida e ele disse que não, apenas queria que eu fosse o mais rápido possível. Então, começamos a conversar. O homem me perguntou há quanto tempo eu trabalhava como motorista. Respondi que fazia 4 anos ou mais e que eu adorava meu trabalho. O passageiro respondeu, dizendo que era uma boa eu gostar do meu serviço, e perguntou onde era o lugar que eu tinha costume de ficar esperando pelos passageiros. Ao ponto que respondi dizendo o nome de uma rua conhecida da cidade. Depois de minutos de silêncio, o homem respirou fundo e disse: "Ah, legal, legal. Mas então, há quanto tempo você trabalha como motorista?" Fiz uma pausa e sorri, pensando que ele estava querendo brincar comigo. Respondi novamente da mesma forma que tinha falado da primeira vez. Mas isso se repetiu por mais 3 vezes, até que finalmente respondi que tinha acabado de começar a trabalhar. O tempo passou, e enquanto estávamos na rodovia, presos no trânsito, olhei para o retrovisor e percebi que o homem estava esfregando a cabeça, como alguém passando por abstinência. Na mesma hora, peguei meu celular para ligar para a polícia, caso alguma coisa estranha acontecesse. Mas então, me assustei com o grito do homem, perguntando onde nós estávamos e por que eu estava o sequestrando. Expliquei que não era um sequestro e que ele mesmo havia me passado o destino final da corrida. Mas como era de se esperar, o homem não acreditou e pediu para que eu parasse o carro no mesmo instante e saiu imediatamente. Honestamente, esse foi um dos momentos mais estranhos e assustadores de todos que já presenciei com um passageiro, mesmo depois de anos. Depois desse ocorrido, comprei um taser para me sentir mais seguro com quem quer que aparecesse nas próximas noites de serviço, mas só fiquei realmente despreocupado quando me aposentei. Há um bom tempo atrás, peguei um passageiro que estava indo para o aeroporto. Ele disse que estava se mudando para a Flórida para ficar longe de tudo, mas percebi que ele não tinha nenhuma bagagem, nem mesmo uma mochila. Naquele momento, achei toda aquela história estranha. Então, fui vencido pela curiosidade e perguntei a ele se tinha enviado seus pertences antes da viagem. O homem não disse nada de imediato, e no momento em que eu já estava aceitando o fato de que não teria nenhuma resposta, fui surpreendido com o passageiro dizendo que tinha acabado de escapar da prisão e que o nome que havia me dito era de um amigo próximo. Depois de escutar aquelas informações, fiquei quieto o resto da viagem e nunca mais puxei assunto com nenhum passageiro.
Até a próxima. Obrigado.